bom dia. Bom dia a todos e a todas, os educadores e educadoras da rede estadual, do Sertão do Alto Pajeú. É um prazer enorme estar nessa manhã de hoje, no dia de formação, da formação inicial para a abertura do ano letivo 2022. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esse novo ano letivo, um ano letivo que a gente espera que seja um ano letivo de mais tranquilidade, para que a gente possa trazer para os nossos estudantes as oportunidades necessárias para o seu desenvolvimento. Estaremos hoje, nessa manhã, trazendo para esse momento, um momento muito importante para a discussão e reflexões junto aos nossos professores, aos nossos profissionais da educação, às nossas equipes gestoras, que nesse momento estão nas escolas da região do Pajeú, para discutir a temática tão importante, que é a temática do ano, que a Secretaria Estadual de Educação e Esportes elegeu como temática para ser discutida e refletida por todos os nossos professores e profissionais da educação, que é a escuta, a inovação, a produção de saberes e o respeito às diferenças. E, levando em consideração essa temática, que é tão necessária para esse momento que estamos vivendo e que vamos iniciar o ano letivo de 2022, a CRES Sertão do Alto Pajeú tem a honra de receber e de trazer para esse momento, junto a todos os nossos professores, profissionais da educação, as nossas equipes gestoras, o nosso convidado aqui especial, o nosso palestrante nessa manhã de hoje, professor Pedro Henrique Teixeira. Seja muito bem-vindo à região do Pajeú, certo? Os professores aqui da rede estadual, com certeza vão ter aí a oportunidade de escutar, de ouvir, refletir juntos e juntas, uma temática tão importante que aí, junto com o professor, a gente fechou aí na docência como inovação e o papel do professor em tempos de uberização do ensino. Então, tenho certeza que o professor vai trazer aí discussões e reflexões muito pertinentes para o trabalho docente. E aí o professor Pedro Henrique, vou fazer aqui uma breve apresentação, é doutorando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, é especialista em Programação de Ensino de História pela Universidade de Pernambuco, possui graduação em História pela Universidade de Pernambuco, é professor do Instituto Federal de Alagoas e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História. Atualmente, atuando principalmente nos seguintes temas, Educação, alienação, trabalho docente e educação integral. E aí a gente fica muito feliz em saber que o professor também tem essa experiência em educação integral, uma vez que Pernambuco, agora em 2022, fez uma ampliação das suas matrículas em mais de 75%, até ultrapassando o nosso plano estadual e o Plano Nacional de Educação em oferta da educação integral. E na Gerência Regional do Sertão do Alto Pajeú, hoje nós temos uma maioria das escolas de referência, totalizando 34 escolas em tempo integral. Então, o professor vai poder estar discutindo conosco suas experiências também nessa área. Então, seja muito bem-vindo, professor Pedro Henrique, a palavra é sua e vamos lá. Muito obrigado, Socorro, pelo convite, muito obrigado, Patrícia. Estou, assim, transbordando de felicidade. A gente fala muito, faz muita fala para professor, Só que quando a gente se coloca na condição de palestrante, parece que a gente está distante da figura do professor. Mas eu quero dizer a todos e todas aqui, já dando meu bom dia, que eu sou professor, Eu sou. E quando eu digo que eu sou professor,
eu não estou apenas enunciando a minha profissão. Eu estou dizendo que faz parte do meu ser. É algo que me forma. É algo que me faz respirar todos os dias. Eu tenho uma profunda alegria de vida quando digo sou professor. Eu tenho um profundo orgulho nos lugares que eu chego e eu digo sou professor. Essa profissão que é tão desacreditada e ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo agora, essa profissão ela deve ser motivo de orgulho. Somos nós, professores e professoras, educadores e educadoras, que temos o poder de prover a possibilidade de mudança. É também, eu acho que é também muito presunçoso a gente dizer que nós mudamos o mundo. Não, nós temos o poder de oferecer condições para que as pessoas mudem o mundo. Gosto muito daquela máxima de Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Estou muito feliz. Eu quero deixar o meu abraço já inicial a todos os educadores e educadoras dessa região. Eu vejo muito assim, quando estou assistindo no YouTube, ou quando eu vejo algum programa na televisão, falar do sertão do Pajeú e criei uma admiração de quem ainda olha de longe, pretende um dia conhecer as minúcias dessa região, né, do sertão do Pajeú. E eu achei muito interessante, porque quando a gente começa a compreender essa região, né, saber um pouco da história do sertão do Pajeú, teve algo que me chamou muita atenção, né? Então eu peço licença a vocês da região, com muita humildade e respeito, para falar para vocês um pouco sobre o que eu aprendi, né? Olhando para a história da região do Pajeú, e algo me deixou muito surpreso. Algo me deixou muito surpreso. As comunidades indígenas que ocupavam o leito do rio Pajeú, né, o rio do Pajé, falavam uma língua diferente do tupi-guarani e não eram entendidos pelas outras comunidades indígenas, e os portugueses também não tinham uma interlocução muito fácil. Por isso que essas comunidades eram chamadas de tapuias, porque não eram bem entendidos, falavam uma língua diferente. Essa língua diferente, né, eu penso que já era a língua da poesia. A língua da poesia, que floresce nessa região. Né? E até hoje, a língua da poesia não é entendida. E nós, como educadores e educadoras, penso eu, temos essa missão de colocar, né, a poesia, de colocar o mundo, de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo também, né, através da língua da poesia, através da ciência, através do afeto e através da poesia. E essa região é mais que rica nesse quesito. Portanto, eu queria mais uma vez pedir a licença de vocês para oferecer essa fala de hoje, esse momento de diálogo que nós vamos ter hoje. Queria oferecer a mulheres poetisas que têm muita força. Eu queria agradecer, eu queria oferecer essa fala à Vó Preta. Queria oferecer essa fala à Vó Pastora, à Mãe Calu, Olindina, Severina Branca, Mocinha de Passira, Celeste Vidal, Maria Clenice Viana Valadares, Clene Valadares, Anaíra Marim, Célia Siqueira, Cida Pedrosa, Luzia Batista, Dulce Lima, Rafaelzinha, Jéssica Caetano, Isabelle Moreira, Francisca Araújo, Helenilda, Bia Marinho, Odília Nunes, Carla Santana, Tainara Queiroz,
Monique D'Angelo, minha amiga, Marília Correia, Mariana Daiane, Erivoneide, Andréia, Isabelle, Clarissa, Ana Luísa Passos, Milene, Luna Vitrolina. Essas mulheres que lutam para se colocar no mundo, lutam para colocar a sua fala no mundo. Essa palestra, mulheres, é para vocês que fazem história. E essa palestra tem muito a ver com o nosso tema. O nosso tema é espaço de escuta, inovação, produção de saberes e respeito às diferenças. Eu queria dizer a vocês que todos esses temas, todas essas categorias que se colocam aqui para o nosso debate, para a nossa discussão, elas estão ligadas teoricamente, pedagogicamente, à ideia de inovação. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês. Vou tentar trazer esse debate para vocês. E dizer a vocês que quando nós falamos de espaço de escuta dentro do chão da escola, necessariamente nós estamos falando de inovação educacional. A escola como espaço de escuta é um tema que permeia os estudos pedagógicos de muito tempo. Né? Essa tentativa que nós fazemos de transformar a escola num espaço de escuta é, de fato, uma tentativa de inovar na educação. Quero dizer a vocês que a escola como produção do saber, onde o estudante pode não apenas receber informação do educador, da educadora, mas produzir conhecimento, produzir saber de acordo com aquilo que é do seu interesse, isso é inovação pedagógica. Isso é inovação tecnológica. A escola como um espaço de respeito às diferenças, mais do que nunca, é um espaço de inovação. Se a gente estimula nos estudantes e em nós mesmos, eu acho importante a gente dizer isso, né? Os educadores, as educadoras, também precisam se educar. A gente não pode ficar num pedestal hierárquico da epistemologia, achando que nós já estamos formados e que nós vamos formar o outro. A ideia é que nós nos formemos no ato mesmo da formação. Enquanto nós educamos, nós também temos a possibilidade de nos educar. Eu penso que isso é uma inovação educacional, uma inovação pedagógica. Portanto, gostaria de convidar vocês a fazerem comigo duas reflexões que envolvem o tema da inovação na educação. Né? Fazer comigo 2 mergulhos no tema da inovação educacional. O primeiro mergulho, e eu gostaria de deixar isso bem claro, trata da inovação na prática educativa. O que seria a inovação na prática educativa? O que seria um professor, uma professora inovador? Isso é uma questão que a gente se coloca muito quando a gente está refletindo. E eu vou dizer a vocês, eu tenho certa obsessão pela educação, certa obsessão por refletir na minha própria prática como eu posso me inovar. Isso seria um primeiro mergulho que nós faríamos hoje. O segundo mergulho, a segunda inserção que eu gostaria de convidar vocês, é para a gente falar da inovação tecnológica. É importante, sobretudo nos tempos de pandemia, e nós estamos, eu ia dizer nós estamos saindo, mas ainda não dá para dizer nós estamos saindo, mas nós vivenciamos praticamente 2 anos nos quais nós tivemos que entrar em contato direto com a tecnologia educacional. A questão que se coloca e que é tema também das minhas pesquisas no doutorado lá na Universidade Federal de Pernambuco é
Essas tecnologias, elas claramente são para nos ajudar. Elas vieram para nos ajudar, né, no processo educativo. Mas será que tem sido assim? Eu tenho feito pesquisas, eu vou depois pedir a Socorro e a Patrícia que coloquem o link de um artigo que eu produzi agora com um colega, um artigo que fala, a gente fez uma pesquisa aqui no Agreste de Pernambuco, sobre a condição das professoras mães durante a pandemia. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês e vocês vão entender qual foi o papel da tecnologia, sobretudo, especificamente, nesse contexto de pandemia. Tá? Então, vejam. A escola como um espaço de escuta. E aí a gente costuma, né, relacionar a escola como um espaço de escuta com uma inovação tecnológica. Eu gostaria de dizer a vocês que a escola como um espaço de escuta nunca foi uma inovação tecnológica. Não é algo novo. Esse debate não é recente. Esse debate, aliás, é muito antigo. Né? A escola, como um espaço de escuta, ela remete no Brasil à década de 30 do século XX. É um movimento que nós denominamos, e aqui eu já gostaria de colocar uma referência que eu acho importante para todo professor e toda professora, que é o livro do professor Dermeval Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. É um livro que deveria ser lido por todos os professores e professoras. Tá? E neste livro, onde Saviani descreve toda a história da pedagogia no Brasil e do pensamento pedagógico, ele coloca que esse movimento que tenta fazer com que a escola seja um espaço de escuta, esse movimento remonta aos Estados Unidos, no início do século XX. Um pensador chamado John Dewey. Tá? E esse pensador influenciou grandes pensadores da educação no Brasil. Esse pensador influenciou, por exemplo, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira traz para o Brasil essa ideia da escola como um espaço de escuta. O outro grande pensador, grande pedagogo brasileiro influenciado por essas ideias é Paulo Freire. Tá? Paulo Freire também tinha, claro, no contexto da educação popular, no contexto da educação camponesa, Paulo Freire queria muito que a escola fosse um local, um espaço de escuta. Então, não é um debate recente, tá? É um debate que já tem muito tempo que se faz no Brasil, que se tenta, né, implementar no Brasil, e nós ainda estamos nessa luta. Embora, meus queridos e queridas, educadores e educadoras que estão aqui nos ouvindo, embora nós temos que olhar para essas inovações não de forma a absorvê-las de forma crítica. Nós temos que pensar, né, se essas inovações cabem na nossa realidade e fazermos a adequação dessas inovações tecnológicas, dessas inovações pedagógicas à nossa realidade. É isso que eu fico mais preocupado, em a gente não ficar engolindo modelos que a gente importa de outros países e tentar adequar esses modelos pedagógicos numa realidade que é diferente e que só nós conhecemos. Eu também sou professor no sertão. Eu sou professor no sertão de Alagoas. Eu trabalho na cidade de Piranhas. Eu vejo aquela realidade. Eu sei que muitas vezes não dá para a gente adaptar teorias pedagógicas dos Estados Unidos, da Escandinávia, da França. Por muito tempo, nós fizemos isso.
Agora, também não dá para desprezar essas teorias. É necessário que a gente reflita criticamente sobre elas e saibamos aquilo que a gente pode usar na nossa realidade e aquilo que não dá para usar na nossa realidade. Portanto, a educação como um espaço de escuta propõe um modo educativo onde o professor passa a ouvir mais que falar, onde o estudante ganha centralidade no processo de ensino-aprendizagem. Aprender a escutar é aprender a respeitar os saberes dos estudantes. E eu fico imaginando, minha gente, quanto saber os estudantes da região do Pajeú, do sertão do Pajeú, não trazem para a sala de aula. Então, a escola como um espaço de escuta é a escola onde o professor se desloca da centralidade do processo, embora eu tenha críticas a isso, e já já eu vou enunciá-las a vocês, onde o professor se desloca da centralidade do processo educativo e coloca o estudante, coloca o aluno no centro desse processo. Sim, devemos ser seres de escuta. Isso é muito importante. Simone Weil, que foi uma escritora francesa, né, e uma filósofa francesa, dizia a seguinte frase, e eu gosto muito dessa frase: a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Eu vou repetir essa frase, porque eu gosto, eu me apaixono quando eu falo essas coisas. Eu fico apaixonado pelo saber. Eu fico apaixonado pelo saber que se presta a melhorar a humanidade e a melhorar a educação. A atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. É necessário que nós, professores e professoras, saibamos abrir o nosso coração para aquilo que os nossos estudantes têm a nos falar. É por isso que, muitas vezes, a gente não compreende que o aluno X não consegue ser bem, tirar uma boa nota, ter uma boa desenvoltura em matemática, mas é muito bom em língua portuguesa. Essa falta de ouvir, né? Essa falta de colocar a escola como um espaço de escuta, faz com que a gente não entenda, nós, professores de língua portuguesa, que este aluno que nós estamos querendo reprovar em língua portuguesa é excelente em química, é excelente em física. Eu vou lembrar um momento quando eu fazia segundo ano do ensino médio e eu sempre gostei muito de história e odiava de coração matemática, química e física. Eu vou lembrar aqui do meu saudoso professor Rildo, de química orgânica e físico-química. Eu não quero falar mal da disciplina, porque eu acabo falando, vocês acham que eu vou falar mal dele. E não, eu amava esse cara. Né? E eu precisava de 11 pontos. 11 pontos na ré em química orgânica. E eu não queria saber de cadeia de carbono, não, minha gente. Cadeia de carbono não me interessava. Eu queria saber da Revolução Pernambucana. Eu queria saber da Revolução Russa. Eu queria saber dos movimentos do cangaço. E nessa última prova, onde eu já estava encurralado e reprovado, eu cheguei para o professor Rildo e eu disse: professor, nós temos um problema aqui. Vejam, existem dois caminhos na minha vida. Um caminho me leva diretamente para a profissão de professor de história. Se eu conseguir passar nessa sua prova, eu vou terminar o ensino médio, eu vou fazer com todo o orgulho da minha vida um vestibular, e assim eu fiz e entrei na Universidade de Pernambuco. Vou estudar o curso de História e vou ser um professor um dia.
e ajudar na educação. Essa prova, se eu for reprovado, talvez eu não vou dar mais para nada na minha vida, né? Eu não vou dar mais para nada. Professor, me ajude. Diante de você está um professor, um futuro professor que vai amar a sua profissão, que vai ter verdadeira paixão por transformar pessoas, ou está alguém que não tem esperança alguma na vida? Por favor, o senhor decida a minha vida, porque eu não sei nada de cadeias de carbono. Butano, meteno, eu achava até um pouco, né, erótica a química orgânica. E ele pegou a minha prova e disse: fique tranquilo, seja um professor. Se não fosse a sensibilidade, se não fosse o lugar de escuta no qual aquele professor me colocou, eu talvez não tivesse me realizado enquanto ser humano. Porque eu me sinto plenamente realizado enquanto ser humano no momento em que eu me enuncio professor. No momento em que eu digo que eu sou um professor, eu estou realizado. Eu espero e tenho quase certeza que vocês também aí, que estão me ouvindo, se sentem realizados nesse lugar. É um lugar onde a gente pode transformar vidas. A educação como espaço de escuta é, como dizia Paulo Freire, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Não é apenas você colocar o aluno para falar, mas é tentar compreender como este aluno, como esta vivência deste estudante, dessa estudante, se relaciona com o teu conteúdo. Como a vivência do teu estudante pode se relacionar com a matemática. Como a vivência do teu aluno pode se relacionar com a filosofia, com a química, com a física, com a literatura. Com a literatura. Como é importante que a gente coloque o aluno nessa centralidade para que a gente possa ouvir. Para que a gente transforme a nossa escola, a nossa sala de aula, num local de escuta. Num local de escuta. Isso é muito importante, tá? Freire nos provoca. Freire traz uma provocação para a gente. Né? Eu vou trazer aqui uma questão que está lá colocada no livro de Freire. Aliás, depois, quem quiser as referências que eu utilizei para montar essa fala, por favor, aí vocês entrem em contato com Patrícia ou Socorro, tá? E aí eu passo o contato, tem o Instagram, vocês podem ir lá e eu passo essas referências, ok? Freire nos coloca como exemplo de fazer você colocar o estudante num espaço de escuta questões bem interessantes, né? Olha essa questão. Por que não aproveitar a experiência que os alunos têm de viver em áreas das cidades que são descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das pessoas? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Porque nós poluímos a pouca água que nós temos? Isso é uma questão que pode ser colocada em qualquer que seja a disciplina. Em qualquer que seja. Não importa se é humanas e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza. Nós podemos discutir isso e relacionar com a nossa disciplina. Né? A importância da água numa região como o Sertão do Pajeú. Eu acho que eu sei menos disso do que vocês. Vocês é quem deve estar elaborando, né, na cabeça de vocês como é importante que a gente saiba ouvir os nossos estudantes.
como é importante que a gente coloque o nosso estudante no lugar de protagonista da educação. E que nós possamos mediar esse processo. Eu tenho alguns questionamentos, né? Também. Eu enquanto pensava nesse debate, para fazer esse debate com vocês, eu trazia alguns questionamentos importantes. Por exemplo, dá para debater com os estudantes a realidade concreta? Dá para debater com o estudante a história deles? Para que a gente faça uma diagnose desses estudantes? Se a gente sabe, se o professor, a professora, faz uma diagnose, se ele compreende que o seu estudante vive numa determinada realidade, esse professor não vai poder falar de Revolução Francesa ou de logaritmo enquanto não pensar e resolver determinadas questões que fazem parte da vida dos estudantes. Eu me incomodo muito, enquanto professor que sou, de falar para os meus estudantes, né, de Revolução Francesa enquanto está faltando água na casa dele. De falar com o meu estudante de Revolução Francesa enquanto está faltando comida na casa dele. Eu trabalho no sertão, eu também dou aula a jovens e adultos. E eu tenho uma experiência assim de um trabalho que eu fiz que eu achei chocante, né? Eu chegava na sala de aula da EJA, lá no Instituto Federal de Alagoas, no Campus Piranhas, e eu ia falar de temas que estavam muito, muito distantes. Será que aquele cara que está lutando pela vida, né, que está tentando arrumar um emprego, será que ele quer saber por que os Estados Unidos se tornaram independentes no dia 4 de julho de 1776? Isso não faz o menor sentido para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora. Mas, no dia em que eu disse a eles que nós iríamos trabalhar o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que era alagoano, eles são alagoanos, e que a gente começou a ler aquele livro juntos, e eu vi pessoas chorando porque estavam lendo, num clássico da literatura brasileira, a sua realidade, porque estavam olhando para aquela realidade e se vendo naquela realidade, eu entendi o que era a educação como um espaço de escuta. Eu entendi que a educação não é sobre o que eu quero ensinar, mas é sobre a vida do outro. Educação é sempre sobre o outro. É sobre como nós podemos trabalhar a nossa alteridade, a nossa capacidade de olhar para o outro, de enxergar o outro e de termos a nobreza de ouvir. Termos a nobreza de ouvir. Ouvir para poder falar. Ouvir para poder orientar aquele estudante e aquela estudante. Nós fomos educados assim. E eu não acho que é culpa nossa. Eu fui educado calado, ouvindo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também foi educado ouvindo, nunca falando. Eu nunca tive a oportunidade de falar nas escolas por onde eu passei como estudante, de falar a minha história, de contar o meu interesse, de falar o que eu pretendia. Talvez o único momento em que eu pude falar, foi com aquele professor, com o professor Rido de Química, onde eu disse a ele, eu quero ser um professor de História. A sua prova
que é maravilhosa. Essa disciplina que, se eu tivesse, às vezes eu até digo, eu sou um professor de física frustrado, porque eu acho a física, a ciência, aliás, ela é a mãe das ciências, né? Mas eu acho a física a coisa mais linda do mundo. Eu não tive condição de alcançar. E a gente poderia discutir por que tão poucos alunos são bons em química e física. Não é porque o aluno é ruim. É porque as condições educacionais que esse país oferece não são suficientes para formarmos bons físicos e bons químicos e bons matemáticos. Você, professor de química, você, professor de física e de matemática, não ache que o problema é seu, porque o aluno não aprende física, química e matemática. Existem inúmeros estudos. Eu fiz parte de banca de TCC, onde a estudante mostrava que os estudantes não gostam de química, não gostam de física e não gostam de matemática, simplesmente porque não há condição de aprendizado. Não gostam de química porque química não se vê no quadro negro. Química se vê no laboratório e depois se demonstra no quadro. E isso é muito importante. Né? Uma outra questão que eu coloco. Dá para associar a realidade dos estudantes à disciplina que o docente ministra? Aí eu vou trazer para vocês um pensador bem interessante, e é uma outra recomendação, que é Davi Alzubel, um norte-americano, que desenvolve o conceito de aprendizagem significativa. Segundo este professor, segundo esse pensador, o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já conhece. É aquilo que o aprendiz já conhece. A gente não tem que partir de teorias que esses estudantes nunca tiveram acesso. Nós temos que partir da realidade desses estudantes. Nós temos que partir daquilo que esses estudantes conhecem, da realidade. E aí cabe a cada um de nós, refletirmos um pouco, parar um pouco, quando a gente vai planejar a nossa aula, quando nós vamos elaborar os conceitos da nossa aula, os objetivos da nossa aula, e pensarmos um pouco. Ora, como é que eu posso relacionar a minha disciplina, a minha ciência, à realidade dessas pessoas? Nós lidamos com seres humanos. Nós lidamos com seres humanos com suas carências. Nós lidamos com seres humanos com suas angústias. Não dá simplesmente para esse adolescente, essa adolescente chegar na nossa sala de aula e a gente empurrar na cabeça desses estudantes uma realidade na qual nós já alcançamos. Nós já temos a nossa formação. E nós tivemos essa formação a duras penas. Todo mundo aqui que escuta essas palavras sabe o quão difícil foi se formar. Sabe o quão difícil é manter essa formação. E a gente tem que facilitar a vida desse povo. A gente tem que olhar para esse jovem, para essa jovem, e se perguntar, poxa, como é a tua realidade? Como é que eu posso colocar a matemática na tua vida? Ah, esse jovem é filho de um feirante, é filho de um comerciante. Coloca a matemática na vida desse jovem para ele ajudar o pai. Coloca a matemática na vida dessa pessoa que ela vai ajudar a família dela. Eu trabalho num campus agrícola. Minhas aulas de história, todas, eu procuro no conteúdo onde está a importância da agricultura. Porque eu preciso falar isso para eles. Porque eu quero que eles voltem para casa e diga aos pais deles que aquela roça que eles plantam pode ser melhor, com o conhecimento técnico. Eu quero que ele diga aos pais que ele sabe a história da agricultura.
E aí me parece que isso cria uma liga humana, sabe? Uma paixão. E é aí onde a ciência se mistura com o afeto. Nós temos que colocar afeto. Isso não é romantizar, tá? Eu não estou falando de afeto aqui no sentido de romantizar. Aliás, eu tinha um trauma quando eu ia fazer formação. Eu passei 12 anos na rede estadual de Pernambuco e que, sabe, as pessoas começam falando de amor. Não. Educação tem a ver com ciência. Ciência. Nós aqui somos agentes científicos para retirar essas pessoas do senso comum e colocá-los no mundo da ciência. Mas o caminho para você colocar essas pessoas no mundo da ciência é o afeto. Porque as pessoas só aprendem aquilo que elas gostam. E isso dá... Sabe, eu estou falando aqui de coisas que eu fiz, que eu faço. Eu ficaria muito incomodado, educador e educadora que está me ouvindo aqui, de chegar para vocês num momento desse e ficar falando de teorias que eu nunca vivenciei. Eu já vi um monte de palestra onde o palestrante fala bonito, você sai inspirado, e aí quando você chega na sua casa para planejar uma aula, nada do que aquele palestrante falou vai ter aplicabilidade no seu cotidiano. Eu tenho aqui, estou trazendo aqui para vocês experiências próprias, que não são totalmente exitosas, porque isso também é um engodo. A educação é feita de erros e acertos. A educação é feita de frustração. Nesse exato momento em que eu falo para vocês, eu estou com uma preocupação muito grande na minha cabeça. Eu estou trabalhando em idade média com os meus alunos lá do Instituto Federal. E eu estou pensando em trabalhar com eles uma ópera. Eu queria trabalhar com eles Carmina Burana, que é uma ópera que foi feita no século XX, mas com poemas da Idade Média. E eu estou com medo. Eu, enquanto professor, estou com medo de pegar essa ópera, de ir trabalhar com os meus alunos e eles simplesmente não aprenderem ou não gostarem disso que eu quero oferecer para eles. É ótimo para mim. É ótimo, é perfeito para mim. Mas eu estou tentando fazer com que isso que é bom para mim seja apetecível para eles. Para eles. E olha que coisa interessante, né? Olha que reflexão interessante, tá? Hoje, agora, nesse exato momento pedagógico, histórico, existem palavras, e é uma coisa que eu vejo desde que eu comecei a dar aula, né? É uma coisa que eu vejo desde que eu comecei. Eu não sei se vocês percebem, mas de tempos em tempos aparece nas formações, né? Aparece na boca dos educadores, dos pedagogos, palavras da moda. Palavras da moda. Quais são as palavras da moda nesse momento? As palavras da moda nesse momento que todo mundo fala, talvez na tentativa de se colocar como inovador, né? Já que nós estamos falando de inovação, todo mundo agora fala de metodologias ativas e de sala de aula invertida. Gamificação. Vocês com certeza já ouviram alguém falar nisso. Metodologias ativas, sala de aula invertida, gamificação. É o que muitas pessoas têm falado. Só que é como eu disse a vocês no início dessa fala. Não dá para você engolir essas inovações pedagógicas sem tentar adaptar isso à sua realidade. Não dá. Eu também não aceito
que a gente desloque, né? A ideia da metodologia ativa é você colocar o estudante como protagonista da produção do seu conhecimento. A ideia da sala de aula invertida tem essa mesma, né? Primeiro você lança os desafios pedagógicos, aí o pessoal vai pesquisar e depois chega para a sala de aula, como se simplesmente a gente tivesse que colocar o estudante no centro do processo e nós, professores, tivéssemos que ficar apenas como... Eu vou dizer as palavras agora. Nós não somos mais professores, né? Agora nós somos facilitadores. Agora nós somos, sei lá, criaram uma miríade de expressões, né? Criaram uma miríade de expressões para nos retirar do nosso lugar. Eu vou dizer a vocês, eu não aceito, e eu posso estar sendo radical, eu não aceito ser um facilitador. Eu aceito ser um professor que facilita. Eu prefiro ser um professor que facilita o processo, mas eu não vou ser um facilitador, eu não vou ser, como já existe aí, um colaborador, como já tem nesse processo de uberização do ensino, onde o professor dá aula e depois tem que limpar a escola, não que seja desonroso limpar a escola, mas cada um tem que cumprir o seu papel no processo educativo. Eu não quero ser um colaborador. Eu quero ser um professor que colabora. Eu não quero ser um facilitador. Eu quero ser um professor que facilita. Eu não abro mão. Eu não abro mão do meu papel de professor. Não abro mão. E eu gostaria que vocês também não abrissem mão. Então, é a gente saber que nós temos que colocar o aluno, sim, num espaço de fala, é nós sabermos que nós temos que colocar o aluno num local onde a gente possa ouvi-lo para melhor planejarmos os nossos processos, tá? Mas é a gente saber que o nosso local no processo de ensino-aprendizagem é um local de muita importância. É um local de muita importância. Eu tenho orgulho dos meus professores e professoras que não abandonaram o seu local, que não se moveram, não deram seu lugar ao aluno, dividiram o seu lugar com o estudante, mas não deram o seu lugar. A gente fala muito, né? É o modismo da metodologia ativa, é o modismo do que eles chamam de Project-Based Learning, que é a metodologia ativa, ou seja, você dá o problema ao aluno, ele vai resolver e tal, que é muito legal. Minha gente. Se você olhar a maioria das faculdades de medicina se utilizam de metodologias ativas, né? A maioria das faculdades de medicina colocam os problemas, os estudantes têm que... Isso é maravilhoso. E nós temos que colocar isso também. Tá? Nós temos que colocar isso também para os nossos alunos. O que acontece hoje no Brasil é muito interessante, né? Com o preconceito e a perseguição que nós, professores, temos sofrido. Tá? Que nós, professores, temos sofrido. Nós temos sofrido perseguição nesse momento. E olha que interessante. Grandes educadores brasileiros, a exemplo de Paulo Freire, têm sofrido perseguição. E vejam que coisa interessante. Nas escolas da elite desse país, eles utilizam metodologias ativas. Nas escolas da elite desse país, eles utilizam o método Montessori. Métodos que fazem com que essas crianças, esses jovens, criem capacidade de gestão,
criem liderança. Para o filho da classe trabalhadora, eles querem educação militar. Ou seja, o filho da classe rica tem acesso ao método Montessori, tem acesso às metodologias ativas. O filho da classe trabalhadora tem que ter uma educação militar para calar e obedecer. Nós, professores e professoras, somos responsáveis por fazer com que os nossos estudantes, que são filhos da classe trabalhadora, que os nossos estudantes tenham capacidade de gerenciar, capacidade de administrar e capacidade de liderar também. A BNCC está aí mais que clara, dividindo a educação, né, retirando história, filosofia, sociologia do currículo para formar pessoas que não questionam a sua realidade. Para formar pessoas na escola pública que sirvam apenas para servir ao outro. Nós somos, no chão da escola, responsáveis por subverter essa tentativa de submissão dos filhos da classe trabalhadora. Eu farei isso. E eu tenho certeza que vocês, do Sertão do Pajeú, farão isso também. Vamos criar, nas nossas salas de aulas, grupos de pessoas capazes de também liderar processos. Não é o que a BNCC aponta. A BNCC aponta para uma mutilação do currículo. Por isso, minha gente, eu queria terminar esse primeiro momento, esse primeiro mergulho, e eu prometo que eu não vou me demorar no segundo mergulho, para que não tome muito tempo de vocês. Eu queria terminar esse primeiro mergulho com uma pequena poesia de Clene, pessoa daí, do Sertão do Pajeú. Tá? Ela diz assim, num pequeno verso, ela diz: educação, repressão. Sou mal educada por convicção. Clene dizia isso. Clene não aceitava uma educação que poldava as pessoas. E quando a gente não ouve o outro, nós estamos poldando o outro. Por isso que Clene dizia dessa forma. Poeta daí, da região de vocês. Educação é repressão. Sou mal educada por convicção. Eu espero que vocês tenham mergulhado comigo, né? Mergulhado comigo até aqui, porque agora a gente vai entrar no outro nível de profundidade, tá? Que é que eu pego o tema da produção de saberes e respeito às diferenças para falar de educação, né? E como a tecnologia, porque a gente sempre que fala de tecnologia, né, de inovação, alia a tecnologia, como a tecnologia tem impactado nesses tempos, né, de coronavírus, nesses tempos de pandemia, e nós tivemos que ficar em casa, né? Nós tivemos que ficar em casa e ficamos, eu vou dizer assim, me permitam usar essa expressão, reféns da tecnologia, tá? Ficamos reféns da tecnologia. E aí eu fiz uma pesquisa junto com um colega meu da psicologia. Esse artigo, eu já pedi para a Patrícia disponibilizar para vocês o link para esse artigo na Universidade Federal de Goiás, que a gente publicou. O artigo se chama o seguinte: o impacto subjetivo da pressão psicológica. Preste bem atenção, você, professora que está me ouvindo,
você, professora, que é mãe, que está me ouvindo, para esses resultados, tá? O impacto subjetivo da pressão psicológica institucional no cotidiano das professoras mães durante o isolamento social. Eu e meu amigo Marconi Félix fizemos publicamos esse artigo, tá? Ouvimos pessoas na cidade de Angelim, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Jupi, Pesqueira, São João, Sanharó, Quipapá, Jaboatão dos Guararapes e Recife. Tá? O que foi que a gente descobriu? Qual foi o impacto da inserção da tecnologia na vida dessas professoras mães? Descobrimos que essas pessoas, a maioria delas, começaram a fazer uso de ansiolíticos, tá? Muitas vezes sem prescrição. Então, ansiolíticos, remédios como alprazolam, Rivotril, clonazepam, apareceram nessas listas, né, dos questionários. Alentos, Se Acalme, Valéria Med, todos esses remédios estavam sendo consumidos em altas doses por essas professoras mães que estavam em casa, sem privacidade, porque você liga o seu computador para dar uma aula, você está na sua casa, com sua família. Aqui em Garanhuns aconteceu um caso em que a professora estava dando aula, o esposo dela, sem querer, passou, estava de cueca, e essa professora foi demitida. Mas a pessoa está em casa, na sua intimidade. O marido dela não sabia que estava acontecendo essa aula. E ela foi penalizada. Essa mulher foi penalizada. Essa profissional foi penalizada por esse falso moralismo que nós temos aqui. Né? Então, a pandemia, nessa pesquisa que nós fizemos, produziu uma multidão. Prestem bem atenção, minha gente. A pandemia produziu uma multidão de professoras que são mães, que sofriam com a pressão de trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, que a gente chama de jornada tripla. É jornada décima, jornada... Né? E essa pandemia, em alguns casos, produziu uma multidão de sujeitos medicalizados e letárgicos. Uma multidão de professoras medicalizadas e letárgicas. E aí fica a questão, né? Essa pandemia nos apontou um caminho de inserção de mais tecnologia nas nossas vidas, mas há de se questionar. Eu não estou aqui questionando a tecnologia, tá, minha gente? Eu acho que a tecnologia é bem-vinda, eu acho que a tecnologia é de grande e de fundamental importância para a educação, mas eu questiono o que as plataformas educacionais vão fazer no processo de uberização, no processo de precarização do trabalho docente. A tendência é que cada um de nós aqui, um dia, vai ter que ligar o seu computador e dar aula para 400 pessoas de uma vez. 400 alunos de uma vez. Isso já tem acontecido em vários espaços educacionais. Estão nos uberizando. Daqui uns dias nós não teremos mais vínculo trabalhista nenhum. Simplesmente vão ligar no nosso celular, olha, tem uma aula ali de história, vá lá, dá aula. Aceita, é tanto. Aceita, não, procura outro. Uberizando o nosso trabalho. Intensificando o nosso trabalho. Tá? Então, não é negar a tecnologia, mas é que a gente entenda que a tecnologia aplicada na educação, como grandes, né? A gente tem o Instituto Lehman, que é tão querido e contratado por aí, mas vem com toda força para nos precarizar. A Croton, maior grupo educacional do mundo, está aí
belíssima para privatizar a educação pública, reduzir nossos salários, intensificar o nosso trabalho. E aí nós vamos ter que dar aula e depois nós vamos ter que limpar a escola, como tem acontecido, porque a educação privada quer lucro. A educação privada não tá interessada em humanização. A educação privada não está interessada em despertar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. A educação privada está interessada em lucros. Em lucros. E é isso. Então, a tecnologia é bem-vinda. Agora, o uso que se tem feito da tecnologia dentro do espaço educacional, na minha opinião, não é bem-vinda. E nós somos os responsáveis por resistir a isso. Então, eu quero dizer uma coisa, e eu gostaria que ficasse muito claro aqui para vocês, para todos vocês que estão me ouvindo. Para mim, depois da experiência que nós tivemos nessa pandemia, nessas plataformas educacionais, para mim, tecnologia mesmo sou eu e você. A maior tecnologia educacional que existe é você, professor e professora. Você é a tecnologia de ponta. A maior tecnologia que existe dentro de um sistema educacional é o professor e a professora. O professor, como tecnologia educacional de ponta para a produção de saberes e respeito às diferenças. Computadores não sabem diferenciar pessoas. Precisamos humanizar, como Neymar, nosso colega aqui, está dizendo. Precisamos humanizar a educação. O computador não vai discernir. Você, professora, quando você estiver gestante, o computador quer o seu horário. O computador não sabe, a tecnologia não está programada para isso. Nós, seres humanos, estamos. E aí eu coloco, né? Já que a gente está nesse nível agora do debate, já nos encaminhando para o final, peço licença a Socorro e a Patrícia, só para me dar mais só um tempinho para finalizar. Né? Já que a gente está no debate aqui de produção de saberes e respeito às diferenças, como respeitar os saberes? Como produzir? Como respeitar as diferenças? Fazendo os estudantes se assumirem. Nós temos que fazer com que os nossos estudantes se assumam como sujeitos históricos. A assunção de sua identidade. Respeitar os saberes e respeitar as diferenças é proporcionar ao estudante a oportunidade dele e dela entender que eles não podem ser objeto da história, que eles são sujeitos históricos, valorizando suas vivências. Olha, isso é espaço de escuta, fazendo-os assumir suas identidades culturais. Só que nós, professores, também devemos assumir a nossa identidade enquanto cidadão, enquanto profissional e enquanto profissional docente. Se eles, os estudantes, se a gente ajuda o estudante a assumir a sua identidade, a se assumir como sujeito histórico, e nós temos muitas vezes vergonha de dizermos que somos professores, não adianta, o processo não está completo. Nós temos que ter orgulho do que nós somos. Cada um de nós aqui escolheu, diante de suas contingências, diante de suas condições históricas, nós escolhemos sermos professores e professoras. Tenhamos orgulho. Nós somos a tecnologia educacional de ponta. Eu gostaria de citar Paulo Freire novamente. Ele diz assim: uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros, e todos com o professor ou a professora,
ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, como ser transformador. Nós, professores, como seres criadores, realizadores de sonhos, capazes de ter raiva porque somos capazes de amar. O educador não vai tocar todas as almas. O educador encontra na sala de aula almas predispostas. Em verdade, o educador também tem o poder de fazer almas se predisporem ao cultivo de si. Nós temos que ajudar esses estudantes, essas estudantes, a se cultivarem enquanto sujeitos históricos. A educação é cultivo. A educação é cultivo. Então, a educação nem é a pretensão de Paulo Freire de operar no outro a transitividade da consciência ingênua e crítica. Nós também não... Eu acho que é meio pretensioso se a gente tem esse poder, mas esse poder deve ser compartilhado com o estudante. Nem é abandonar o aluno ao sabor dos seus interesses. Nós não podemos abandonar os alunos ao sabor dos interesses deles, como a metodologia ativa ou o construtivismo prega. Ah, você quer aprender sobre o quê? Não, cara, não é assim. Nós temos que fazer o nosso papel de professor. Ah, você quer aprender sobre o quê? Não é bem assim que funciona. Aí a gente cai num relativismo pedagógico que vira uma bagunça. Assuma o seu papel de professor. Professor facilitador, aliás, professor que facilita, professor que medeia, mas assuma o seu papel de professor. Mostre ao seu aluno que determinados temas têm interesse humanitário. Mostre a seus alunos que determinados temas podem se relacionar com o desenho animado que ele gosta, com a música que ele ouve. Então, não é abandonar o aluno ao sabor dos seus interesses, que muitas vezes nem sequer existem em relação ao conhecimento das ciências. Muitas vezes os estudantes não estão interessados em ciências, tá? Mas a gente tem que trazer esse aluno para o mundo da ciência, para evitar negacionistas, para evitar gente estúpida que não acredita na ciência, né? Da aquisição da crítica. Educação, minha gente, não é o autoritarismo hierárquico do professor que tudo sabe, e nem é a centralidade do imaturo no processo educativo. Não é o professor como o que sabe tudo, também não é colocar o aluno que teoricamente não sabe no centro do processo. Nós temos que fazer essa mediação. Educação é envolvimento. Educação é envolvimento. Educação é proporcionar o envolvimento do estudante e do professor com a vida. A vida é entendida pelos afetos e pela ciência. Procuremos envolver o estudante com a educação. Eu procuro promover uma experiência. Eu vou dar aula e eu planejo uma experiência. Eu quero que o meu estudante passe por uma experiência relacionada à minha disciplina. Então, promover uma experiência, né? Um tempo de experimentar. Educação com sabor. A educação tem que ser gostosa, minha gente. A pessoa tem que gostar da educação. Tá? Ela tem que ter sabor. Não dá para a gente oferecer, entregar uma educação insossa. Coloca sal nisso aí. Coloca sabor nisso aí. O tema que esteja sendo trabalhado. Né? A gente tem que colocar sal nesse tema. Como é que a gente coloca sal nesse tema? Relacionando esse tema com a vida desse estudante. Pensa como você pode fazer isso. Essa é a nossa tarefa, é pensar como a gente pode fazer isso. Que ouça um podcast.
que o nosso aluno ouça um podcast sobre esse tema, que veja um vídeo, que leia um livro, que prove da cultura, que coma e beba do que aquela cultura põe à mesa, que dance, que dialogue, que declame, que se apaixone e odeie por ideias. Que se apaixone e odeie ideias. Isso é maravilhoso, é envolver o estudante. Que se veja pertencente ao tema, que se veja pertencente à tua disciplina, que lute, que concorde ou discorde, que se entenda, que faça sínteses a partir de opostos, que, principalmente, ame a vida. Ame a vida. Educação é desenvolver amor pela vida. E isso significa ser para o outro. O ser para si, o ser egoísta, o ser individualista, não nos serve. Nós somos educadores. A nossa vida é para o outro. É alteridade. Ser sempre para o outro. Um ser para si, ele só produz a morte da coletividade. Nós, e eu gostaria de finalizar com esse singelo e humilde recado, já agradecendo, minha gente, a oportunidade de falar para vocês. Vocês não sabem o quanto isso é valioso para mim. Eu estou falando, eu estou com um orgulho aqui, eu estou explodindo de orgulho. Eu estou falando para o sertão do Pajeú. Uma terra onde brota poesia, vida. Uma terra onde brota vida, poesia, educação. Onde as crianças aprendem versos de poesia lá na sua casa. Elas já trazem isso para a escola. Eu estou falando para uma região que eu tenho a maior admiração. Nós, educadores e educadoras, nós somos a grande inovação da educação. Sempre fomos. Nós somos a tecnologia de ponta educacional. Confiemos em nosso trabalho. Confiemos no nosso amor pela educação. Confiemos na nossa missão. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Pedro, eu estou aqui muito emocionada, porque me reconheci demais em todas as suas palavras. Eu estou aqui muito emocionada. Como professora que sou, né? Aí há mais de 28 anos, e aí quando a gente sente que o outro professor fala também a nossa língua, a gente se emociona. E aqui no Sertão do Alto Pajeú, eu acredito, pelo que a gente está ouvindo aí no chat, né? Todo mundo gostando da sua fala, porque realmente trouxe essa identificação conosco, né? A gente gostaria de parabenizar imensamente, né, pela sua contribuição aqui, né, com a rede estadual do Sertão do Alto Pajeú. E aí a nossa maior tecnologia somos nós mesmos. A gente acredita nisso, eu acredito nisso, sou também uma apaixonada pela educação, e a gente necessita, eu acho que não é precisa, necessita, né, ser a transformação na vida dos nossos estudantes. Né, e a gente eu mesma estou demasiadamente emocionada, né, em me reconhecer cada vez mais nas suas palavras. Então, eu agradeço muito, né, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos no Pajeú, né, trazendo essa maravilhosa contribuição para todos os nossos professores, todos os nossos profissionais, todos os nossos gestores que estão aqui também participando nesse momento, certo? Parabéns mesmo, viu? Foi de emocionar, foi de tocar fundo, foi de nos mostrar a nós mesmos que nós continuamos vivos, que a vida é o nosso bem maior. E a gente precisa deixar isso cada vez mais presente, não é? Claro, para os nossos estudantes. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, Socorro, pela oportunidade. Assim,
Desde que Patrícia falou comigo e a gente conversou sobre a possibilidade de eu fazer uma fala para o Sertão do Pajeú, eu não conheço ainda, né? Embora eu trabalhe no Sertão, mas eu não conheço o Sertão do Pajeú, mas coisas que eu vejo en passant na internet sobre o Sertão, as rodas de poesia e tal, algo em mim diz que eu tenho uma paixão muito grande por essa região, pretendo visitar e conhecer, e que tudo isso passe e que o ano que vem, na formação, a gente possa estar presente, abraçando e conversando com cada um desses educadores e educadoras. Se Deus quiser, professor Pedro, será uma honra muito grande para nós recebê-lo e quando quiser vir aqui ao Sertão do Alto Pajeú, conhecer nossa região, conhecer nossas escolas, certo? Conhecer aqui o trabalho, o excelente trabalho que as escolas do Pajeú realizam, né? As escolas estaduais, as redes municipais, certo? Estaremos aqui à disposição, tá certo? Muito obrigado. Então, foi um momento realmente encantador, inspirador. Fico à disposição sempre, tá, Socorro? Quero me colocar aqui, sempre à disposição de vocês. Eu sou uma pessoa que já me convenceu. Isso não é um dom que nasce com a gente. É importante que a gente diga isso. Ser professor não é um dom que nasceu com a gente, não. Cada um constrói em si essa ligação com a educação. Eu sou alguém que construiu em mim, através de minhas escolhas, a ideia de ser professor. E eu vou defender isso até o último dia da minha vida, até meu último suspiro. E é isso que eu me coloco aqui. Me coloco à disposição sempre, tá? E agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece imensamente. E aí, reafirma também, né, esse orgulho de ser professor, de ser professora, né, que tanto que exige da gente, quando você colocou aquela situação lá da professora mãe, e aí eu me reconheci, acredito que a maioria, todas as professoras mães que estão aqui, né, acompanhando esse momento, acho que a lágrima desceu, porque realmente não foi fácil, né, não está sendo fácil, né, para a gente superar essas dificuldades e ter essa jornada, nem sei dizer a quantidade, mas a gente está aqui firme, forte e acredita na educação, acredita no poder que a educação tem para contribuir, né, e para ajudar os estudantes nessa transformação de vidas. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada, certo? E o nosso Pajeú está aqui para lhe receber da melhor forma possível. E obrigada mais uma vez a todos, né, os professores, professoras que estão aí nos ouvindo, que vão continuar. Hoje é um dia de formação nas nossas escolas, nessa formação inicial. Boa formação a todos e a todas. Tchau, tchau.